Olá, nobres amigos! Eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski II, Lucas Docas, e nesse vídeo aqui, que eu estou fazendo mais uma desmistificação sobre nosso amigo aí falador de besteiras. Em especial não citarei o nome, porque afinal eu não quero propagar faladores de besteiras a respeito de coisas medievais assim aqui no canal. Mas que no mesmo vídeo ele conseguiu falar essa besteira também, além das outras duas que eu corrigi lá sobre espadas, que é sobre a ideia de civis lutando em guerras na Idade Média. Cara, este é um assunto um tanto quanto complicado, mas um tanto quanto bom de ser entendido, porque vai ajudar muita gente aqui. Todo mundo quiser compreender essa participação dos civis na Idade Média em si, acho que esse vídeo vai ser um vídeo legal. Então, civis lutando em guerras na Idade Média. Havia ou não havia? Como é que era essa coisa? Em primeiro lugar, o cara mencionou como se civis fossem soldados da linha de frente, fossem pegar suas espadas ou suas lanças e fossem de fato ser a linha de frente de um exército. Pois é, isso é uma besteira. Não que não houvessem civis que lutassem, mas os civis que lutavam em guerras na Idade Média eram ou mercenários ou arqueiros, que na verdade arqueiros também de certa forma eram mercenários porque eram soldados pagos. O que significa que sim, os civis que lutavam em guerras na Idade Média eram normalmente guerreiros profissionais. Eles não eram qualquer porcariazinha que foi parar no campo de batalha a mando de seu senhor. Sim, eram soldados especializados, os civis que lutavam em guerra na Idade Média. Com uma exceção, que eram os furges, que eram os exércitos da resistência local do período saxão da Inglaterra. Como assim, Docas? Os furges eram, na verdade, a população local que pegava suas enxadas, foices, garfos, rastelos, podões e todos seus equipamentos agrícolas com potenciais de causar dano a oponentes, e os utilizavam para defender suas vilas quando elas eram atacadas por vikings. Mas sim, Furge era uma forma de resistência civil, e uma resistência civil para guerras em que haviam ataques a civis. Porque sim, durante as invasões vikings à Inglaterra, durante o período dos reinos saxões, haviam agressões contra civis na guerra. Então nesse caso haviam os Furges, que era uma resistência armada da população, vamos dizer assim. Mas fora isso, as guerras medievais não eram caracterizadas pela presença de civis nelas, tanto como participantes ativos e nem como vítimas. E isso acontece pelo seguinte, porque as guerras durante a Idade Média eram guerras entre nobres normalmente, pela legitimidade da posse da terra, da propriedade da terra, coisa assim. Em nenhum momento eles queriam prejudicar os camponeses, porque provavelmente o nobre que tomasse do outro a terra ia querer que o camponês continuasse lá para produzir para ele. Então para ele não faria sentido atacar o camponês em si. Vamos dizer dessa forma, não tinha muito nexo isso. Então, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França. Não que não tivessem ocorrido abusos contra civis, porque é inevitável que qualquer lugar que haja uma grande concentração militar, concentração de invasores, concentração de guerreiros que estejam fora de suas terras, haja esse tipo de coisa. É inevitável, porque é da natureza humana a imperfeição, vamos dizer assim. Mas não era dos interesses dos proponentes da guerra esses desafetos com os civis em si. De tanto que é relatado que muitos casos onde eram terras que a Inglaterra invadiu ali, por exemplo, que na verdade não invadiu de fato, ela só tentou retomar, que eram dela no passado, é relatado que não houve agressões em muitos casos contra os civis, mas apenas contra os nobres. Ah, mas esses civis tiveram que contribuir para essa causa de guerra. Sim, é inevitável que quando você é civil em um feudo que está em guerra, você provavelmente tenha que contribuir de alguma forma para a guerra. Tanto para o lado original que pertence a esse feudo, quanto para o lado tomador depois, na hora que ele tomou o feudo do senhor feudal anterior. É inevitável, um tanto quanto. Porém, agressões físicas contra você, perseguições reais a você, coisa assim, não, isso não aconteceria, ou tenderia a não acontecer. Outra coisa que podemos citar também é que os civis não tinham incentivo nenhum para lutar. Até em função de tudo que eu falei aqui até o momento, com exceção de guerras onde os civis poderiam ser vítimas, eles não tinham motivo nenhum para lutar, porque independente de quem vencesse, a vida deles não ia mudar por isso. Então também é outro motivo para não participarem de guerras. Porém, lógico, haviam soldados civis profissionais, aqueles que lutavam por dinheiro, os mercenários. E no caso da Inglaterra, foi uma coisa até um tanto quanto interessante, porque a arte do arco e flecha lá sempre foi muito propagada, sempre foi muito comum. Só que até a Guerra dos 100 Anos, ou até algumas guerras daquele período, ela era uma coisa majoritariamente usada para caça, para subsistência, vamos dizer assim. Mas como o soldo pago para os arqueiros que fossem para a guerra era uma coisa alta, eles ganhavam muito dinheiro com isso, muitos desses que antes eram meramente arqueiros para subsistir,
para poder caçar e subsistir, passaram a aceitar a ideia de ser um soldado profissional, de se tornar um mercenário. Isso, lógico, sem falar nos casos dos mercenários convencionais, né, que já eram mercenários porque já se viam bem com isso, e que muitas vezes poderiam ser sim de origem civil. Embora em alguns casos poderiam muito bem ser de origem nobre, mas ser aquele nobre renegado, aquele último filho da família que não herdou nada, não conseguiu nem um bom casamento ou uma promoção como cavaleiro. Mas enfim, acho que esse vídeo não tem muito o que se prolongar aqui porque, como eu já mencionei, esses eram os casos reais onde civis iam para a guerra. Ah, Docas, mas você falou a respeito você não falou a respeito dos povos bárbaros aí, dos nórdicos, dos eslavos ou coisa assim, ou em situações onde não havia uma nobreza clara, onde civis iam para a guerra com facilidade, todo mundo lutava. Nesses casos, muitas vezes não havia uma definição clara de nobreza. Então, quando não há uma separação clara entre o que é nobre e o que é plebeu, também não há uma definição clara entre quem luta e quem não luta, numa sociedade assim. Já que a própria definição de nobre advém da característica de ser aquele que protege a terra e que vai lutar para defendê-la. Então, bom, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso, acho que ficou meio claro do porquê que civis não lutam em guerras, ou porque normalmente não lutam em guerras, e quando lutam são meramente uma resistência da população local para evitar que a população local seja afetada pela guerra em si, que nem o caso das invasões nórdicas na Inglaterra. Então, se vocês gostaram, por favor, deixe seu joinha aqui, porque ajuda muita gente aqui do canal. Não é inscrito? Por favor, se inscreva, ajuda mais ainda. Obrigado e até a próxima, nobres amigos!